Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu tenho um canal onde eu compartilho um pouco da minha rotina e da minha experiência vivendo nos Estados Unidos. Mas hoje eu vou começar por aqui uma série de vídeos onde a gente também vai aprender um pouquinho da palavra de Deus. Então, uma vez por semana eu quero trazer um vídeo para vocês compartilhando um pouquinho do estudo que eu tenho feito a respeito de uma passagem, de um capítulo, de um devocional do dia. Todo o estudo sempre vai ficar nessa playlist. Entra lá que você vai encontrar mais vídeos como esse. No vídeo de hoje eu vou começar com um tema mudando a perspectiva do meu olhar. Eu confesso pra vocês que, nossa, eu demorei a começar a gravar esses vídeos porque eu sempre senti um temor muito grande no meu coração em trazer a palavra do Senhor pra vocês, em falar alguma coisa que não esteja de acordo com as escrituras. Enfim, Deus sabe que eu enrolei um pouco para vir aqui conversar com vocês sobre isso. Inclusive, eu fiz outros estudos, outros devocionais e queria falar com vocês nesse primeiro vídeo sobre um outro tema, sobre um outro assunto, mas eu volto todas as vezes em Atos 3. Então, o estudo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Ele é um pouco extenso. Eu vou dar uma enxugada aqui sobre o que se trata, mas se você quiser ler Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante, tá bom? Então, essa passagem ela é muito conhecida. Um moço aleijado que todos os dias era levado para a porta do templo para pedir esmolas, porque uma pessoa com deficiência naquela época era impedida de entrar dentro do templo por ter imperfeições. Essa pessoa também não poderia trabalhar. Então a forma dele se manter era pedindo esmolas. É diferente do que nós estamos acostumados hoje em dia, de ver uma pessoa pedindo ajuda na rua e se compadecer em ajudar. Naquela época era um mandamento bíblico. As pessoas deveriam ajudar os necessitados. Aquele aleijado ele ia para a porta do templo pedir ajuda, mas já sabendo que era uma ordenança de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas iam para o templo, eles já levavam um dinheiro específico para ajudar essa pessoa. Naquele dia, duas pessoas foram até aquele templo, Pedro e João. E quando o aleijado viu ele se aproximando, eu não sei dizer para vocês se ele reconheceu, se ele já conhecia aqueles dois discípulos de Jesus. Eu sei que a Bíblia relata que quando ele avistou aqueles dois homens, ele já se preparou para pedir ajuda. E quando ele fez isso, Pedro, muito sincero, olhou para ele e falou: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E através do nome de Jesus Cristo, ele lançou uma palavra profética para aquele aleijado, estendeu a mão para ele. E aquele homem com aquela deficiência, desde que nasceu, começou a andar. Uau, que passagem excepcional! Ela nos traz tanto aprendizado e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro, se você for lá ler, você vai perceber que em um certo momento, Pedro teve um olhar de amor, um olhar de compaixão. Não tenho como ajudar, mas o que eu tenho eu vou dar para ele. Que é uma fé assim inabalável. E se a gente continuar a leitura ali por Atos 3, a gente vai ver que Pedro estendeu a mão para aquele aleijado. Ele começou a andar e começou a acompanhar Pedro e João por onde eles iam. E as pessoas começaram a reconhecer ele. Ué, não era você que ficava lá na porta do templo pedindo esmolas? Uau, que maravilha! Esses homens curaram você. E aí, Pedro não perde a oportunidade para ensinar aquela igreja de que ele não havia feito nada. Foi através do nome de Jesus Cristo. Aquele Jesus que esse povo havia sacrificado. Sim, esse povo foi o que escolheu Barrabás, escolheu um bandido no lugar de Jesus, escolheu a morte de Jesus. Então Pedro aproveitou aquela oportunidade para falar: lembram daquele Jesus? Aquele Jesus que veio para nos salvar, ele ressuscitou. E hoje, pelo nome dele, nós podemos lançar palavras proféticas pela fé, nós podemos agir em nome de Jesus. Nós podemos ver duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma fé inabalável de
Pedro ao ponto de lançar aquela palavra e crer que Jesus faria, e daquele homem de acreditar e levantar. Gente, já pensou? Então que a gente possa exercitar a nossa fé, mesmo em situações que parecem impossíveis. Jesus nos deixou essa promessa que nós poderíamos realizar coisas através do nome de Jesus, milagres podem acontecer. Então exercite a sua fé. Não desista de acreditar no impossível, porque para ele nada é impossível. Segundo ponto, a lei de Moisés dizia que pessoas imperfeitas com deficiência não poderiam entrar dentro do templo. Porém, Jesus Cristo, ele veio para acabar com essa lei e ele veio para falar que a salvação seria através dele. Jesus foi muito inclusivo ao dizer que todos nós poderíamos ter acesso a essa graça. Nós somos gentis, nós não fazemos parte do povo judeu, mas Jesus abriu a porta para que a gente pudesse ter acesso. Então, outra lição que a gente pode aprender aqui com Pedro é que esse homem, a partir do momento que teve um encontro com a fé, que teve a sua vida transformada, ele teve acesso. Entenda, você aceitar Jesus é diferente de você viver segundo a palavra. Nós precisamos ter essa transformação. Ai, Thay, mas é tão difícil, como eu vou fazer isso? Eu tento, mas eu erro, mas eu peco. Mas Jesus não veio dizer que nós não iríamos errar, que nós não iríamos pecar. A nossa carne possui esse DNA pecador desde Adão e Eva. Jesus sabe dos nossos erros e das nossas falhas. O que nós não podemos é aceitar esses erros, sabe? É continuar praticando sem que esse pecado doa em nosso coração. Então, você precisa abandonar a sua vida de erros, você precisa abandonar a sua vida de pecados, você precisa entender que para você ter acesso a Jesus, para que você usufrua dessa intimidade com Ele, você precisa abandonar os seus maus hábitos. Não tem o que fazer. Jesus é inclusivo. Ele estende as mãos para que todos possam ir até Ele. Mas Ele não nos recebe como nós estamos. Ele nos aceita. Venha a mim. Mas para que a gente continue com Ele, precisa haver mudança. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que, depois de tudo isso acontecer, as pessoas começaram a jogar para Pedro a glória que não era dele. Começaram a dizer que aquilo que tinha acontecido foi Pedro que fez. E Pedro, muito sábio, aproveitou aquela ocasião para mais uma vez exaltar o nome de Jesus. Pedro tirou toda a glória dele. Não sou eu, não fui eu que fiz, é o nome de Jesus. É aquele Cristo que vocês negaram. Ele fez porque ele está vivo. O que a gente pode aprender com essa passagem? Se a gente começar a ler as escrituras, a gente vai começar a perceber que existe um padrão, que acontece um ato milagroso, vem uma aplicação na palavra. Sempre vai ter uma demonstração na prática o que aquilo significa. E o que a gente aprende com Pedro trazendo a aplicação do que aconteceu na palavra de Deus? Que nós não podemos viver de milagre em milagre. Já conheceu aquela pessoa que está num momento desesperador, que está passando por um problema, está buscando a ajuda de Deus, e aí, de repente, ela recebe o milagre dela. Glória a Deus, aleluia, nossa, Deus é o meu refúgio, vou ficar com Deus até o final. Passa um pouco de tempo, ela vai esfriando de ir na igreja, vai esfriando de ouvir um louvor, de fazer o devocional, daqui a pouco tá num problema de novo, ai, Deus me abandonou, aí ora, Deus vai e opera e, nossa, Deus é o meu refúgio. E fica de milagre em milagre. Tenho certeza que você já conheceu alguém ou até mesmo se identifica com isso. Eu vou ser sincero, eu já tive período da minha vida assim. Pedro traz uma reflexão para que a gente seja maduro na fé, que a gente precisa continuar ali buscando a Deus intensamente, independente do que nós vamos ter ou não, porque afinal de contas o maior milagre nós já tivemos. O Jesus Cristo veio para nos salvar, não tem presente maior que esse. Então, quando a gente vê um milagre acontecendo e logo depois ele mostrando, ó, não fui eu,
foi Jesus. Vocês precisam se arrepender. E ao mesmo tempo que ele estava ali alertando as pessoas, ele não estava julgando as pessoas, ele estava falando: olha, eu sei que vocês fizeram o que vocês fizeram por ignorância, mas se arrependam, porque isso já estava predito por Deus, isso tinha que acontecer. Mas a partir de agora, arrependam-se enquanto vocês ainda têm tempo. Então, a conclusão do nosso estudo de hoje que eu queria trazer para vocês: nós precisamos ter fé, uma fé inabalável no nome de Jesus, porque é somente por Ele que nós vamos conseguir caminhar. E quando necessário, Ele irá operar milagres em nossa vida. Eu também aprendi que eu preciso me libertar dos meus maus hábitos. Eu preciso negar os meus pecados e me entristecer com eles diariamente, para que dessa forma eu seja aceita, para que assim eu consiga ter acesso nesse relacionamento tão íntimo com Deus, ao ponto de ter uma fé tão forte, tão grande em Jesus Cristo, capaz de lançar uma palavra profética para minha vida, para a vida da minha família. E eu preciso entender que eu não posso viver de milagre em milagre. Eu não posso viver sem me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso entender tudo o que Ele fez por mim e que somente tendo essa comunhão, essa proximidade de Deus, é que eu vou conseguir caminhar cada vez mais parecida com Cristo. Se essa palavra falou ao seu coração, de alguma forma te abençoou, não deixa de compartilhar com outras pessoas. Às vezes você nem imagina, mas um amigo, um familiar precisa também ouvir essa palavra. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscreve aqui embaixo para você poder acompanhar toda semana um estudo sobre a palavra de Deus e aproveitar também os outros vídeos que eu sempre posto por aqui. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Tchau!